estar aqui com vocês para falar um pouco da minha obra, um pouco da minha história e, como você falou, um pouco da minha força. Porque eu passei a vida inteira pensando nisso, né? Eu nasci em junho de 1979, eu não sei nada sobre a minha gestação, sempre quis saber muito e nunca ninguém respondeu, né? Só sei que nasci em junho de 1979. Em 1979, pensa, eu tô bem conservada ainda, né? Tô aqui. Faz bastante tempo. Então, assim... 79 maravilhosa. É uma leva ótima, né? Rumo aos 42 anos. E ainda uma adolescente, eu diria, né? Porque como vocês percebem, por meio do livro ou por meio agora da palestra, quem não conseguiu ainda ter a oportunidade de ler o livro todo, eu não tive uma infância, né? Aquela infância mesmo esperada, aquele espaço, aquela família toda, aquela mesa tradicional, todo mundo almoçando, um olhando para o outro, conversando, fazendo macarrão de domingo. Eu não tive família na infância, o mérito da violência doméstica, né? Como uma criança sem mãe cresce, né? Eu costumo dizer que criança sem mãe não dorme cedo, porque todo mundo aqui que pode ser mãe, das mulheres que participam ou que tiveram uma mãe amorosa, sabem que na hora de dormir, aquele afago, aquele carinho, aquele horário certo para descansar, a criança bem cuidada tem tudo isso. Eu costumo dizer que criança que não tem uma mãe, ela não tem horário para dormir. E nesse horário todo que eu não tinha para dormir, eu passei a perceber tudo de errado que acontecia naquele lar disfuncional. Então acontecia de tudo, o meu pai bêbado, minha madrasta se prostituindo com outros clientes, trouxe 2 filhas dela para morar comigo e essas 2 meninas também estavam expostas, então aquele lugar era muito errado, muito violento. Até um dia que eu fui brincar com ele, brinquei bastante, meu pai era muito amoroso e minha madrasta não resistiu. E quando eu passei por ela, ao cozinhar, ela jogou o óleo quente nas minhas costas, nas costas de uma criança, para vocês pensarem. E aquela dor tamanha, até pouco tempo estava bem aqui dentro. Então eu cresci com aquela dor sentindo na pele mesmo, sentindo no corpo. Por mais positiva que eu sempre fui, aquela dor sempre esteve comigo. Até eu conseguir colocar tudo isso para fora e escrever esse livro, falar a respeito, e hoje está completa. Eu diria que eu não estou curada, porque essa cura nunca vai acontecer, mas eu sou uma mulher bem, assim, resolvida em relação a essa dor mesmo física que eu menciono. Quando isso aconteceu, eu fugi da casa deles, aquela casa que vocês podem imaginar a zona que era, como eu falei, e fui para a rua. E o que uma criança vai fazer na rua com essa idade? Tão menina, né? Tão indefesa. Para vocês terem uma ideia, vai fazer isso por escolha, porque muita criança foge de casa porque a rua se torna mais segura do que a própria casa. Então eu tenho o propósito de falar e de representar outras crianças, principalmente meninas, coisas que estão relacionadas ao feminino e que engloba o principal, que é o poder da família. Quando eu falo de colo invisível e falo da força, falo do quanto a importância de uma família para uma criança, para o seu crescimento saudável, para ela se tornar uma pessoa depois que não vá ser violenta novamente, que não vá prosseguir com esse caminho, com esse ciclo tão doentio. Enquanto eu permaneci na rua, esse momento de rua não tem nem como descrever, como a Lu mencionou, é muito dolorido mesmo, é muito difícil, e quando a gente olha hoje uma criança na rua, a gente percebe que aquilo é feio, que aquilo é triste, que aquilo é ruim. Então, na maioria das vezes, isso afasta a gente desse olhar, justamente porque aquilo é a margem da sociedade. É algo que está fora do esperado. É o que não dá para imaginar uma criança em situação de rua, uma pessoa em situação de rua. Existe uma coisa na minha história muito forte que eu gosto de repassar. Existe o perdão. Na família, a gente precisa falar disso. A gente precisa observar as histórias que estão à nossa volta e o porquê cada um está desconectado. Eu me preparo, eu busco conhecimento, procuro ser uma pessoa melhor cada vez mais, com medo disso, porque eu sou prova viva que sei que pode acontecer comigo, de me desconectar com o mundo e não entregar mais o que as pessoas esperam e ser abandonada também de novo. Como eu falo, meu pai era português
Era um Portuga mais lindo dos olhos azuis que eu conheço. E eu sinto tanta falta dele. Muita gente pergunta sobre o colo, quais os colos, né? E ele é um dos colos que mais me faz falta, porque é o colo que eu lembro. Eu não lembro do colo da minha mamãe. A minha mãe biológica que me gerou, que me esperou. Aquela mulher que eu vejo nas fotos só, que vejo me amamentando e que eu encaro como a melhor pessoa do mundo. O meu pai, quando eu encontrei, falou pra mim, ele tinha Alzheimer, quando eu era adulta e encontrei o meu pai depois de casada. E ele falava, gente, essa menina que vocês estão falando pra mim, sempre teve de tudo. Cadê ela? Cadê a Lu? Falando pra mim. Olha, eu tenho uma filha assim, eu tenho a Lu. Mas a Lu não falta nada pra ela. Ela tem tudo. Ela tem papel e caneta.